A pandemia afetou toda a gente, mudou-nos as nossas rotinas habituais, obrigou-nos a ficar mais por casa, muitas vezes longe de familiares e amigos. Também fez muita gente perder o emprego, perder familiares ou pessoas próximas e prejudicou em muito a nossa saúde mental. Não é preciso ser um gênio da matemática para saber que ficar em casa, fazer menos exercício físico e comer mais resulta em ganho de peso. Mas como eu não percebo grande coisa de matemática, vamos concentrar-nos na psicologia e tentarmos perceber como é que a psicologia pode explicar o ganho de peso durante a pandemia. Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo. Perdermos as nossas rotinas e sermos obrigados a ficar em casa, para muitos é um verdadeiro castigo. O tempo parece que passa mais lentamente, falta incentivo, motivação para fazermos atividades, parece que falta alguma coisa, estamos sem um propósito e muitas vezes nem sabemos muito bem o quê. A isso chama-se tédio e a investigação tem-no associado ao maior consumo de alimentos. Isto porque a comida permite-nos escapar, nem que seja por alguns minutos, da sensação de tédio, faz-nos sentir entusiasmados, distrai-nos da nossa realidade, preenche-nos, afasta-nos dos nossos pensamentos negativos e crises existenciais. E todos nós sabemos quais são os tipos de alimentos que mais nos permitem isso. Infelizmente, a pandemia trouxe muita incerteza e isso resulta em muito stress. Mas vamos por partes, porque o stress nem sempre resulta no maior consumo de alimentos. Por exemplo, numa situação de stress agudo, como quase sermos atropelados, vai ser ativada a nossa resposta de luta ou fuga, que é basicamente a resposta do nosso corpo ao medo. Podemos fazer um vídeo específico para a resposta de luta ou fuga e o sistema nervoso simpático, mas para este vídeo interessa-nos saber que ao ser ativada a resposta de luta e fuga, aumenta o nível de certos neurotransmissores, como a noradrenalina e a corticotrofina, que contribuem para que tenhamos menos apetite durante as situações de stress. Mas na altura da recuperação do stress, o apetite aumenta. Por outro lado, tem-se conseguido mostrar, através de vários estudos, que pessoas que são expostas ao stress de uma forma mais persistente, digamos, crónica, têm mais tendência para ganhar peso ao longo do tempo. E isso deve-se a alterações endócrinas, onde os responsáveis parece ser o cortisol, e também às estratégias de coping usadas para lidar com o stress, como comer mais quantidade de comida e aquela comida que chamamos de conforto. O stress também influencia a quantidade e a qualidade do nosso sono e quando dormimos menos e não conseguimos completar vários ciclos do sono durante a noite, como explicámos no nosso vídeo sobre as fases do sono, uma das consequências pode ser, pelo menos para alguns, uma vontade irresistível de comer certos tipos de comida, como por exemplo doces. O stress e a ansiedade também estão associados ao aumento de consumo de bebidas alcoólicas, que como sabemos são bastante calóricas e contribuem para o aumento do peso. Por último, alguns dados divulgados durante a pandemia parecem indicar que a saúde mental piorou em Portugal. Alguns sintomas como agitação, ansiedade, tristeza, parecem ser recorrentes entre os portugueses. Mais uma vez, este tipo de sintomas e também alguns transtornos psicopatológicos, como a depressão, por exemplo, são muito associados ao que normalmente se chama de food craving, ou seja, um desejo por certos tipos de comida, procurar comida, pensamentos recorrentes sobre comida e até salivar enquanto se pensa naquela comida saborosa. Portanto, se ganhou algum peso nos últimos tempos, saiba que não está sozinho e vai completamente a tempo de mudar. Implementa algumas mudanças graduais na sua rotina e na sua alimentação e vai ver que tudo vai mudar para melhor. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentem caso tenham dúvidas ou queiram acrescentar alguma coisa e se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o nosso canal. E até ao próximo vídeo.